mesmo a casa. Tá? Tá ouvindo? Tô. Tá? Uhum. Então, porque normalmente as pessoas, até a família mesmo, de uma certa forma, ela é dependente da mulher. Tá? O sentimento da mulher, às vezes, é mais demonstrado para os filhos, no caso, se edifica a casa que mora, não sei, ele é mais demonstrado que o homem. Tá? Tanto é que quando a criança é pequena, ela só chama a mãe. A minha filha estava nervosa esses dias, que o filho dela, de 5 anos, não a deixava fazer nada. Ficava chamando o tempo inteiro, sabe? E outra assim, são tantas coisas, mas a mulher sabe, ela sabe como sair das situações. Ela sabe como se expressar. Ela tem as manhas de como lidar com as pessoas, tá? Às vezes a gente vive uma situação que poderia ser um caos na casa, mas a mulher, com um jeitinho até carinhoso dela, ela pode mudar essa situação. Ao mesmo tempo, carinhoso, ela pode, né, dar uma carcada legal nas pessoas. Eu acho que é uma especialidade de certas mulheres. Porque no meu caso, às vezes eles falam assim, você fala uma palavra, a pessoa já cai de boca, sabe? Mas não é que eu falo palavras ruins. Falo assim, o que tem que ser dito e pronto. Sabe? Assim, a mulher sábia também, ela não fala demais. Ela não briga demais. Quanto mais você briga, mais você quer brigar. Tá? Uma coisa assim que eu acho muito importante para a mulher e para o homem, tá? É quando tem uma briga de casal, eles apagam o fogo, tal e tal, passa a briga, né? Aí no mês seguinte, outra briga. Aí o que eles fazem? Começam a lembrar tudo da briga passada. E um fica jogando na cara do outro. Tem situações que eles, em vez de se unirem, eles competem. Quantos casais que eu vejo de competição entre uma mulher? Sabe, não é uma coisa assim, uma parceria. É mais uma competição. Sabe? E a mulher sábia, ela sabe que não é isso, né? Que não é competição. Aí depende dos dois, tarará, né? Mas acho que a mulher, assim, ela tem uma cabeça muito, muito interessante, porque ela consegue praticamente o que ela quer, sabe? Ela tem o jeito dela, leve, claro, de falar. Ela precisa ter um jeito leve e claro de falar, tá? Mas também a mulher, quando alguém mexe com o homem dela, cuidado, ela faz de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Tinha aquele programa Ó Pai, Ó, que a mulher, né, estava brigando com o marido porque ela tinha outro, ele tinha outra, e tal, tal. Ela era crente, muito, muito crente da igreja lá, tá? E ela ficou tão desesperada que ela foi na macumba para trazer o marido de volta. Sabe? Então, eu acho a mulher muito assim, quando ela quer demais as coisas, ela faz também, por outro lado, o que for preciso para ter o que ela quer. E muitas outras coisas. Mas a mulher é cobra. É isso. Acima de tudo, a mulher é cobra. De um jeito ou do outro, ela normalmente consegue o que ela quer. Se ela for um pouquinho, né? Tá bom, é isso.
Obrigado pela partilha, Dolores. Quem é a próxima? Sou eu. Fala, Van. Essa frase me fez lembrar do livro, lá do outro capítulo que a gente já leu, que é a história que o Fritz, ele era o único da comunidade que tinha alguém que preparava o de jejum dele. E daí, quando essa pessoa foi embora, a Barry Stevens preparou o de jejum. E dela coloca assim: eu preparei por 2 dias porque eu quis. E depois eu parei de fazer. E daí ele chegou e falou: vou aprender a fazer. Né? Então, eu acho que o texto é porque a mulher tem uma cobrança social, mas ela entra nessa cobrança social porque ela não quer consciente, ela quer não agradar, ela quer não ser aprovada pela sociedade por quem vive com ela e assim vai. Só que como ela não está na essência dela, ela entra nesse processo raivoso. Então é assim, você vai continuar fazendo aquilo que não é para fazer, então eu vou me vingar. Para mim vai um pouco nessa linha, assim. Né, de estar fora do seu eu. Porque quando você está no seu eu, você faz porque você quer ou você não faz porque você quer. Obrigado pela partilha, Van. Quem mais? Hello, Alô, tudo bem? tudo. E aí, quando eu olho para essa imagem, a mulher sábia edifica a casa. Se fizer xixi na tampa, eu limpo com a sua escova de dente. Com amor, a mulher da casa. O que isso me causa? Só quero retomar uma coisa importante que quem falou esqueceu da base da própria gestalterapia. Quando eu digo a mulher, eu estou me eximindo da minha responsabilidade. Então, eu, Vanessa, enquanto mulher, eu, Dolores, enquanto mulher, eu, mulher, faço assim. Que senão a gente generaliza, e para a gestalterapia não existe isso. Eu, mulher, já fiz muito assim. Daí eu tive um terapeuta que falava para mim assim: Van, deixa as meias no chão ou cate, mas faça aquilo que vai te fazer bem. Então eu aprendi a não fazer mais. Ou quando eu faço porque me incomoda, porque eu quero ficar bem com aquilo e não para agredir o outro, ou não para cobrar o outro. De vez em Perfeito. quando ainda sai, mas na grande maioria eu já estou nessa consciência de fazer porque eu vai me fazer bem e não pelo outro. Perfeito. Obrigado pela partilha. Quem mais? Sabe É que eu estou difícil nessa falar também, sobre Vanessa? isso, né, quem vive sozinha. Como é que é? Fala, Má. Desculpe, eu atropelei alguém aí. Se essa outra pessoa quiser falar, tudo bem. Não, vai, fala. Você já está na câmara, então fala. Eu falei, para mim fica difícil falar, mulher edifica a casa. Eu moro sozinha, estou sozinha faz um tempão. Então, quem edifica a casa é eu. Quem cuida de tudo? Eu. Tá, mas você edifica a casa para quem? Edificar a casa para você se sentir mais confortável, para você se sentir dentro do seu ninho, dentro do seu pouso aqui na terra. É o seu lugar de referência, é o seu lugar onde você vai chorar suas mágoas, vai sorrir, enfim, onde você vai trabalhar, no meu caso, onde eu trabalho, né? Onde tem aulas agora do centro, onde faz aulas online ou aulas presenciais que a gente está indo. Então, é aqui dentro que a gente faz tudo, né? Antes, quem era a mulher que edificava a casa? Minha mãe, né? Então, ela que cuidava de tudo. E não tinha essa como a Barry aí, eu vou ficar lá paparicando o Pierce? Não, não vou paparicar o Pierce, entendeu? Não vou mais paparicar, né? Mas a minha mãe não era o tipo de pessoa que paparicava, mas era aquela que estava presente naquilo que ela considerava que era a função dela como mulher, como mãe e como esposa.
Eu acho que também tem que se olhar isso, né? Nessa edificação da casa. Qual é a função da mulher? Tem a mulher que trabalha fora e que ela vai dividir com o marido a responsabilidade desse cuidado da casa, da educação dos filhos, e tem aquela que não. Então, ela vai assumir, às vezes, grande parte desta educação dos filhos, daquilo que ela acha que são os valores significativos para ser ali, para que ela possa estar transmitindo para esses filhos, para um filho ou para os filhos. Então, ela tem uma função, né? E eu acho que tudo isso, muitas vezes hoje, a mulher também menospreza essas funções dela como mãe, às vezes como esposa, como a companheira que acolhe o fulano, não é dar o cafezinho na boca, como diz a Barry, porque ela não era nada do Pierce. Era só alguém que trabalhava com ele, ou que ficava junto com ele, ou que estava lá na mesma vibe dele da Gestalt, né? Então, ela não tinha obrigação nenhuma com ele, né? De preparar nenhuma refeição para ele, nem o cafezinho. Mas quando você faz, eu acho, eu penso assim, quando a mulher faz, não é porque ela está dando uma de empregada só, não é isso, se ela se coloca dessa maneira. Aí eu acho que a mulher sábia, quando faz, é porque ela sente a importância dela, o papel que ela representa dentro da família. Também tem esse outro lado. Obrigado pela partilha, Ma. Quem mais? Vitor, o depoimento que eu dei, eu não pensei nada no livro, eu falei o que eu penso sobre isso. Mas a gestalterapia diz para a gente poder assumir a responsabilidade em nós. Então, eu, Dolores, enquanto mulher, eu na posição de mulher. Não, eu entendi, mas agora eu pensei que eu falei tudo muito geral, assim. Então, mas isso pode ser um erro, porque não Então, obrigatoriamente elas têm que agir dessa maneira. Não tá, necessariamente. tá. Mas, quando fazem, eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é, mães que têm filhos, quando fazem algo pelos filhos, principalmente os pequenos, ou mesmo os grandes, se está fazendo, imagino eu, posso estar imaginando errado, fazem por amor, fazem porque gostam, não necessariamente só nisso, né? Às vezes fazem interferindo, inclusive, na vida dos filhos, né? Mas a sábia não vai interferir, né? Ela deixa muitas vezes quebrar a cara para aprender, mesmo que aquilo seja extremamente dolorido para ela, mesmo que ela queira tirar o filho ou a filha de uma determinada situação, tipo, tá namorando um cara que não vale nada. Ela pode chegar e falar, olha, esse cara não vale nada. A gente já olhou, já viu pelo temperamento, pelo que fala, pelo que se expressa, que ele não é lá essas coisas. Tá, a filha quer continuar namorando fulano. Tá, você vai continuar namorando fulano. Até que você descubra por você mesmo que realmente, assim, não é aquilo que você esperava que fosse o camarada. É nisso, né? A mulher sábia é isso, na orientação, inclusive, dos filhos. Agora, não aquela mãe que a gente tem várias, que desde pequeno deixa a criatura fazer tudo aquilo que ele quer, o que ela quer, porque ele é o reizinho e ela é a rainzinha, ou princesinha, e ele o príncipe da casa. Que você não educa de começo, é assim, fica, se você não transmite valores, né, que são significativos para uma vivência mesmo individual ou coletiva em sociedade, como é que essa criatura vai sair depois em sociedade e vai se comportar também? Né? Quer seja na escola, porque o professor está me perseguindo. Quer seja no trabalho, porque meu chefe só me enche, só me lota de trabalho, é cheia de mimimi e cheia de, sabe,
de questões assim que coloca para se situar numa condição de vítima. E acho que os pais também têm que estar alerta para isso, principalmente a mulher, porque a mulher tá assim, mas eu não sei, ela tem um sentimento, né? Outro dia eu estava conversando com fulano, e ele disse assim, o homem pensa muito diferente da mulher. Eu concordo com você, porque o homem é mais objetivo, mas existem também mulheres objetivas. Não dá para a gente generalizar que toda mulher não seja objetiva, né? Eu, por exemplo, não sou uma mulher que sou cheia dos mimimi. Então, eu virei para ele e falei, olha, então eu acho que eu devo ter uma objetividade, uma cabeça mais de homem do que de mulher. Porque eu não sou cheia de... Ué, cada um é cada um, cada mulher é de um jeito. Mas tem a sabedoria? Tem. Não sei se eu tivesse filhos, como é que eu ia educá-los. Então, eu não posso falar, mulher sabe edificar casa, né? Mas acho que edifica, baseada na minha mãe, né? Que estava atenta tanto a mim quanto ao meu pai, transmitia aquilo que ela considerava que era importante, significativo, discutiam as suas diferenças, até com relação à minha educação, discutiam lá sozinhos, enfim, essa é a mulher sábia, para mim, né? Não sei o conceito dos outros. Obrigado pela sua partilha. Quem é o próximo? Van? Eu. Van. Eu escutando a Maria Silva, eu concordo, mas assim, quanto é difícil, né? Essa consciência, Muito. esse trabalho, né, consigo mesmo, de assumir essa responsabilidade. Eu tenho uma amiga que ela fala, hoje ela consegue falar, ela é mãe, e ela fala assim, eu amo a minha filha, mas eu odeio ser mãe. Só que, mesmo ela já tendo essa consciência, não sei se ela tem a consciência de mudança, né? Ela tem uma consciência aqui. Ela ainda deixa a filha fazer tudo, porque daí ela entra naquela questão da culpa. Então, eu preciso permitir que a minha filha faça tudo, uma vez que eu não amo ser mãe, né? Então, é muito complexo isso. E tem uma outra que ela fala assim, eu me sinto muito sobrecarregada, então eu tenho que fazer tudo, então eu fico sobrecarregada. Né? Então, são muitas nuances para você chegar num ponto de sábia. Né? São Tem algumas muitas coisas que eu falo aqui, nuances para gerenciar, né, Vanessa? aqui eu acho que eu já consegui essa sabedoria. Foi o que eu falei, eu já consegui, às vezes, falar, ok, esses dias mesmo, a responsabilidade de lavar a louça é da Marina. Né? Ela não lavou a louça e eu não queria que a louça ficasse na pia da noite para o dia. Eu fui lá e lavei, mas eu lavei de boa, eu não reclamei, não xinguei, não mesmo, nem internamente. Eu fui e lavei, porque eu queria a cozinha limpa na manhã seguinte. Foi muito sábio. Outras vezes eu xingo. Que não vai lavar louça, que é sua obrigação, e que não sei o que. Então eu acho que essa sabedoria é o processo, que é o que você fala, né? E a gente não tem saltos quânticos, né? Então é esse processo. E daí me traz 3 coisas do livro, desse capítulo, que me chamou absurdamente a atenção. Eu não grifei, então eu não vou lembrar onde está, mas ela fala assim, quando meu filho, dela coloca entre parênteses, meu ex-filho, porque agora ele é dele. Eu fiz, uau! Né? Como é difícil a gente deixar de ser o nosso filho, né? Esse apego. Né? E eu lembro que quando eu fui para o Vipassana, foi a parte mais difícil, foi o dia que falou da questão do deixar ir. Como eu vou deixar meus filhos ir? Então eu não amo mais? Né? Essa confusão que a gente ainda faz. Né? É meu, então eu tenho que amar, e o amar é estar debaixo das minhas asas. Né? E não é isso. E daí tem outras 2 frases que ela coloca, que é assim, assuma a responsabilidade por cada emoção, cada movimento que você faz, cada pensamento que você tem, e não joga a responsabilidade sobre mais ninguém. E o outro, ela continua, né? Porque daí, assuma a responsabilidade por toda ação. Quando não assume responsabilidade por aquela ação, estava sendo menos eu.
Por outro lado, se mata alguém, eu digo, Deus me mandou. Também não adianta, eu o fiz. Então, quando eu vejo agora essa imagem, a mulher sábia edifica a casa. Ela edifica, só que ela edifica assumindo a ação de ser megera, de ser vingativa, né? Ela assume depois essa ação, né? Então, será que ela está sendo sábia mesmo? Obrigado pela partilha. Próxima imagem. Vitor, deixa eu só falar uma coisa. Pensando, tá, no que eu falei, eu vi que isso não cabe para este momento, tá? Eu até esqueci do livro quando eu cheguei aqui. Então, é o que eu penso, mas não coube para esse momento, tá? Obrigado pela partilha. E aí, com essa imagem que está aí agora? Parecem duas irmãs, né, bonitinhas, numa foto para as redes sociais, e depois ali na hora da vida real, no momento da vida real. Aquilo que nós brincamos, ou vocês são boazinhas ou vocês são bruxas. Ou nós somos monstros ou nós somos luz. Quando eu vou lá fazer palestra, eu preciso pôr uma roupa mais decente, mais adequadinha, para poder ser aceito ali naquele lugar. Então, eu não posso ir com a peruca que eu estava usando, por exemplo, com as orelhas lá de duende ou com cachimbo. Porque, aliás, se eu chegar lá de cachimbo, eu vou ser expulso na hora, porque, né, quer dizer, não teria nem a possibilidade de. Então, o quanto, na verdade, a gente se coloca numa condição que pode ser fake só para poder pertencer a um determinado nível, a uma determinada estrutura. Eu levo a minha essência junto, ou eu deixo a essência abafada para poder demonstrar aquilo que os outros, que eu acho que os outros querem que eu faça ou que eu seja. Ah, mas eu vou pular, eu vou pular. E essa? Nós fazemos apropriação cultural, gente? Com licença, senhora, eu faço apropriação cultural? Onde, como, de que jeito? Trazendo para a gestalterapia, estou trazendo a responsabilidade de volta para mim. Mas eu vou passar para a próxima, tá? Não vou parar aqui, não. E essa? Como é o futuro que, na verdade, eu quero, eu desejo? Como eu vivo aqui agora para construir esse futuro? Qual é o grau de responsabilidade que eu tenho com as coisas que estão acontecendo que eu não gosto que elas aconteçam, mas eu não estou fazendo nada para mudá-las? Próxima imagem. Eu ia falar, mas tudo bem, você quer ir para a próxima? Tá, próxima imagem. Cozinhar ajuda a controlar a ansiedade. Quando eu cozinho, eu vou lá e eu abro o forno que eu coloquei no bolo que tem que ficar 1 hora para poder assar a massa, e eu vou lá a cada 5 minutos eu abro a porta para poder ver se ele já cozinhou ou não. E diz que cozinhar ajuda a controlar a ansiedade. Tem outras coisas que ajudam a controlar a ansiedade, né? Vai malhar na academia, vai escutar uma música, vai deitar na cama e fazer um relaxamento, né? Respirar, fazer a respiração, né? Largar o corpo ali na cama, fazer um relaxamento, fazer exercício mesmo dentro da sua casa, ler um livro, né? Eu acho que todas essas coisas podem ajudar na ansiedade. Podem. Estou falando que poderia ajudar para mim. Para mim. Para os outros, não sei.
Obrigado pela partilha. Próxima imagem. Meus 2 estados de espírito. Próxima imagem. É sério que você vai chorar só pela morte de um personagem que nem existe? Eu choro mesmo. Acabou a novela. Choro de tristeza. Nunca mais vou ver aqueles personagens na minha vida. Já deu filho? Por exemplo. Próxima imagem. Menina, sabe a Judite? Nem te conto. Sabe como ele estava vestido ontem? Foi fazer aquela palestra ontem. Você viu a calça com que ele veio fazer a palestra ontem? Aquilo era jeito de poder se apresentar. Olha como ela faz, olha como ela deixa de fazer. Próxima imagem. Quando alguém me elogia e não sei o que dizer. Eu aceito elogios. Eu acho que isso é única e exclusivamente para manutenção do ego. Próxima imagem. Só me dou bem com pessoas parecidas comigo, ou seja, com um parafuso a menos. O que é normal? Eu aceito o normal dentro de mim ou natural? Próxima imagem. Quando você está de dieta, mas sua amiga te traz uma má influência. As batatinhas do McDonald's, os bombons, a caixa da Copenhagen, o pote de sorvete de 2 litros. E ela fala que ela é sua amiga. Próxima imagem. Como o chocolate vem da árvore, logo o chocolate conta como uma salada para mim. Ponto, fim. Ou seja, eu acredito no que eu quero acreditar ou eu acredito no que de verdade é? Eu acredito no que é bom para mim, na minha ilusão, ou eu fico com a realidade? Próxima imagem. Ah, não, você de novo? Quais são as pessoas que a gente, de uma certa forma, faz isso na vida? Próxima imagem. Não basta ouvir a música, tem que se imaginar no clipe. Eu vivencio aquilo que a minha fantasia determina, porque a mente mente. Então eu entro em contato com aquilo que a mente é capaz de produzir. Quando eu sonho lá com o beijo, eu estou de verdade sonhando com o beijo ou eu estou fazendo de conta aqui? Próxima imagem. Quando eu casar, já vou com plano B, porque se não der certo, eu aproveito o baile. Será que a gente está o tempo inteiro buscando uma segurança falsa para a gente no sentido de ego? Eu tenho que aproveitar, eu tenho que curtir, tem que ser só do meu jeito, não importa o que aconteça. Então eu vou fazer a festa de casamento porque, na verdade, eu quero ir para o baile, mas eu não quero casar, tá? Próxima imagem. Quais são as coisas que eu tenho apego? Ao que eu estou apegado? O que me segura no não aqui e agora? O que não permite a fluidez na minha existência? E nós paramos a nossa apresentação por aqui. Muito bem. Como vocês se sentem aqui e agora? Fernando, você está fantasiado? Eu não estou vendo. Estou. O Fernando está fantasiado. Agora que eu botei reparo, ele veio fantasiado. Olha lá, ele veio fantasiado. Gente, tá, adorei. Você chegou no lugar certo, tá? É que na hora que você chegou, a gente já tinha tirado das fantasias. Adorei, agora que eu vi. Tá? Nós não vamos ver?
O quê? A fantasia dele? Mas ele tá lá de fantasia. Mas não estou vendo aqui. Ah, Fernando. então você não tem méritos para vê-lo ou para vê-lo fantasiado, tá? Ele Uau! está de agente 007. É, Ou o Kingsman, para quem é. assistiu Kingsman. E aí, quem quer falar? Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julga ser importante nesse momento. Você falou que Hã? foi tantas perguntas aqui que eu fiquei anotando, que agora eu já não sei o que você Quem falou. quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julga ser importante nesse momento. Com base no que a gente trabalhou até agora, que tem a relação com o livro, com a leitura, com a fantasia que a gente vestiu hoje. E aí eu posso perguntar uma coisa significativa que é assim: será que eu me escondi atrás da minha fantasia? Ou a minha fantasia refletia exatamente aquilo que eu sou e eu estou tão escondido na minha persona, por isso que eu precisei usar a fantasia para poder me revelar? E aí, quem quer falar? Mas não vou deixar o Fernando constrangido. A minha fantasia era de espanhola, na Hum, verdade. Eu me hum, sentia a própria dançarina de Flamengo. hum, Então, eu estou escondendo. Não sei. hum. Ou será que ela revela um aspecto da minha essência que eu ainda não tenho coragem de vivenciá-la na inteireza do dia a dia? Agravando, tá? Mas só para vocês saberem. Tá bom, em alguns momentos eu acho que até revelo. Revelei jamais, Hum, mas hoje sou mais contida, hum, não revelo tanto. tá. E aí? Quem mais, gente? Porque não estamos só eu e a Maria Silvia e o Fernando na sala. Quem mais? Me dê motivos para ir embora. Vamos lá, fala, Rê. Eu acho que a fantasia, ela pode tanto demonstrar a sua verdadeira essência, que você tenta camuflar no seu dia a dia, diante da sociedade que você vive, né? Como também o oposto, né? Tem gente que usa a fantasia para se esconder, né? Eu, Põe não digo a máscara física, né? Mas tem muita gente que usa uma máscara, né, de pessoa X, com comportamento X, Y, Z, perante, perante um é X, perante outro é Y, perante outro é Z. Então, também está se fantasiando. Eu entendo a fantasia assim. e como é que eu costumo usar minha fantasia? Quando eu coloquei lá, por exemplo, o lenço na cabeça, eu estava sendo eu mesma ou eu estava tentando me esconder atrás do lenço na cabeça? Sendo eu, porque Como é que... como eu disse, né, o carnaval já tinha acabado, então não tinha mais necessidade de pôr fantasia nenhuma, né? Foi a primeira coisa que eu falei logo no começo, né? Quando você perguntou, cadê a fantasia, né? Então, assim, eu estava sendo eu mesma. Como você se sente sendo você mesma aqui agora? Bem ou mal? Bem, Como é que você sabe disso? O que que você leu em você para chegar a essa resolução? eu acho que é a sensação de bem-estar e leveza Tá, que me faz dizer que eu estou bem. perfeito. De satisfação, de plenitude. Acho que são essas coisas que me fazem dizer que eu estou bem. Perfeito. Obrigado pela partilha. Quem mais? Eu, quando, na verdade, surgiu essa fantasia, que eu nem tinha pensado nela, né?
Aí até comentei com você logo quando a gente entrou, né? Nossa, caiu como uma luva, porque os 3 olhos representam o corpo, mente e espírito, que é transpessoal. Mas e agora você me perguntando, eu fui lá, o que significa alienígena, né? Que é um ser de outro planeta e não sei o quê, mas ele traz algumas palavras como mistério, curiosidade e conexão com o desconhecido. E eu acho que essa fantasia, ela vem representar essa parte em mim, que é essa conexão com o desconhecido, que eu ainda não sei onde estou, quem eu sou na minha situação de vida, né? Do meu eu de vida, né? Quem eu sou hoje, como eu estou hoje, não, como eu estou, eu acho que é mais como eu estou do que quem eu sou, né? Ou até quem eu sou mesmo, para entrar em contato com esse sou, que talvez durante toda a minha vida eu nunca entrei em contato. Então, eu acho que essa fantasia, ela vem representar esse desconhecido. Como você se sente quando ela representa esse desconhecido para você aí agora? Incomodada. O que esse incômodo quer, precisa ou necessita de você agora? Eu olho para ele. E o que você vai fazer com relação a isso agora? Assim, a primeira resposta é: eu vou olhar para outras coisas porque eu não quero olhar para ele. Né? Mas eu vou me dar o direito de deixar ele mais ou menos que nem no livro. Vou deixar acontecer. Ah, tô com vontade agora de lavar a louça, tô com vontade de escrever, para ver o que vai acontecer. Tá. A fluidez ajuda? Pode ajudar? Sim. Tá. É que vem muita questão já do querer controlar, né? Que é o contrário da fluidez. Para ser do jeito que fique bom para mim, ou seja, que tire esse incômodo, né? Mas a fluidez, ela vai para o lado contrário, onde realmente vai trazer um resultado que não é o controle, né? Então eu acho que a fluidez ajuda a fluidez ajuda na minha verdade, não no meu ego. Se eu tenho um objetivo de chegar a algum lugar, e o lugar pode ser uma estrutura diferente de personalidade, uma manifestação diferenciada do jeito que eu estou aqui agora. Para eu poder conseguir trilhar um caminho, antes de mais nada, eu preciso saber quem eu sou e onde eu estou. Então, o que sou eu? O que eu sou? E a partir desse mecanismo, o que eu estou? Ah, eu estou confuso. Ah, eu estou medo. Ah, eu estou controle. Ah, eu estou justiceiro. Ah, eu estou, sei lá, raiva, como uma das imagens que a gente viu projetada aí na tarde de hoje. Então, eu parto do princípio daquilo que eu estou. Então, eu me empodero disso. Eu aceito a possibilidade de ser assim, o substantivo, não o adjetivo, não a qualidade, mas o substantivo, na inteireza e na dureza daquilo que representa, que pode ser, eu sou o amor. Eu não sou amoroso, eu sou o amor. Porque aí eu estou na inteireza desta amorosidade. Tudo bem? E é duro isso, não é uma coisa leve, flexível, mas pode ser positivo. Não precisa ser só negativo. Então, eu parto desse princípio para eu poder chegar onde eu preciso. Toda vez que a gente nega qualquer coisa que esteja acontecendo, que nós estejamos sentindo nesse momento, eu vou em busca de algo que eu nem sei se eu preciso daquilo. Por quê? Porque talvez eu já tenha. Só que, como disseram lá outras pessoas que eu acredito como donas da verdade, né? Porque eu projeto a minha relação de interesse no outro. O outro sabe mais de mim do que eu mesmo. Ok, perfeito. Então eu vou ficar naquilo que o outro está me dizendo, naquilo que o outro me traz como caminho para eu poder ser guiado e para eu poder me direcionar. Só que eu não sei se aquela estrada é boa, para mim, tá? Naquele momento, nesta situação que esteja passando, vivenciando aqui agora. Então eu preciso partir da onde eu estou. Eu estou o quê? Eu estou medo, eu estou insegura, ou insegurança, eu estou raivosa, ou a raiva, eu estou amor, eu estou angústia, eu estou desequilíbrio, eu estou justiça, eu estou paz, seja o que for. Eu estou aqui para poder atingir o objetivo que eu preciso, ou que eu pelo menos imagino que aquilo seja significativo para mim. Porque, às vezes, só o fato de dar lugar da inteireza daquilo que eu esteja sentindo nesse momento, eu descubro que eu não preciso ir para lugar nenhum.
Por que que eu digo isso? Porque às vezes a gente gosta daquilo que a gente encontra na gente. Mas pelo menos eu saí da posição de vítima, de delegar lá para aquela imagem lá das lavandas, né? A moça deitada na cama e toda envolvida por lavandas, como se as lavandas fossem me curar, como se a terapia fosse me curar, como se o terapeuta fosse capaz de poder fazer alguma coisa por mim. Como se aquele remedinho fosse, de uma certa forma, me tirar da possibilidade X. Eles ajudam. Cada um desses elementos, bem utilizados, tem sim, desculpe a redundância, a sua devida utilidade, eles têm a sua necessidade, eles fazem ajuda, mas se eu não trabalhar o que de verdade eu necessito aqui agora, eu continuo na dependência daquilo para o resto da existência. Então, toda vez que eu passar mal, eu tenho que me colocar na cama e me jogar um monte de lavanda em cima de mim para eu poder ficar bem? Tá, então, no fundo, eu não modifiquei o meu processo. Eu tenho dor de cabeça, toda vez que eu tenho dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio XPTO qualquer. Tá, mas eu não fui investigar o que na verdade me causa dor de cabeça. Então, eu posso estar resolvendo para aquele momento, mas eu estou na dependência dele. Ah, eu preciso de um caminho para poder atingir determinado lugar. Então, eu vou lá na cartomante, carinhosamente falando, a cartomante me abre. A ou O, tá? Me abrem lá as cartas, os búzios, seja lá o que for, e eu descubro um caminho. Perfeito, mas se eu, de uma certa forma, criar um vínculo onde o outro sabe mais coisas a meu respeito, ou melhor, do caminho que eu preciso seguir, eu passo a criar um vínculo de dependência com esse outro. E eu terceirizo, eu jogo a minha responsabilidade em cima desta outra possibilidade. Toda vez que eu vou seguir uma possibilidade na minha vida, eu vou abrir o Steam e vou jogar aqui o Steam. Ok, perfeito, mas sou eu mesmo jogando para mim. Mas eu estou na dependência do Steam como se ele fosse, de uma certa forma, me trazer a resposta. Ele traz respostas, caminhos, mas como eu interpreto as respostas e os caminhos que estão sendo utilizados naquele momento. Toda vez que eu quero descobrir alguma coisa a meu respeito, eu faço um mandala. Vamos falar da nossa ferramenta aqui, que é a proposta inicial dos nossos grupos de estudo, dos nossos encontros, mandala terapêutico. Tá, então eu vou fazer um mandala para poder descobrir o caminho. Tá, mas a resposta está lá dentro, ela está projetada naquela construção, que já é uma técnica projetiva, a elaboração do mandala terapêutico. Mas, carinhosamente falando, o que eu vou fazer? Eu acho que só o mandala vai me dar a resposta? Não, ele reflete uma situação que está dentro de mim. Quando eu projeto, quando eu coloco projetivamente falando lá no papel, na construção em areia, na massinha de modelar, como a gente já fez lá no passado, com tinta, da forma como for, eu estou tirando de dentro de mim um fragmento daquilo que eu sou e trazendo os elementos que são necessários naquele momento para que eu consiga enxergar as propostas que moram dentro do meu ser e não fora dele. A gente brincava carinhosamente falando, né? Tem um meme, ele deveria aparecer, mas senão a gente vai passar aqui até amanhã vendo eles e não vai chegar onde nós de verdade precisamos. Que alguém diz uma coisa que é assim. Eu já publiquei isso no meu Facebook há alguns anos atrás, tá? Numa brincadeira, numa analogia, falando a respeito do trabalho dos nutricionistas. O que o trabalho deles é sério, é importante, mas o nutricionista da época determinou que eu deveria comer sal rosa dos Himalaias, mas aqueles que são produzidos pelos monges tibetanos de origem direta que têm contato com o 14º Dalai Lama. Gente, eu não vou conseguir esse sal nunca nessa existência. E aí é só uma analogia, uma brincadeira, é uma sátira a respeito disso. Então eu deposito naquele elemento que é impossível de ser conquistado por mim, para eu poder dizer, olha, tá vendo? É por isso que eu não consigo emagrecer. Ou então, tá vendo? Olha, eu tenho que correr atrás daquele sal, porque aí tá o milagre para eu conseguir o processo desse emagrecimento. Numa analogia. Estou criando aqui numa analogia, porque era uma das imagens que iria aparecer mais adiante na nossa apresentação de hoje. E muitas vezes a gente faz isso. Cai no pé uma mágica, uma situação, uma ferramenta nova, inovadora, e nós falamos, nossa, achei a cura de todos os meus processos. E a gente larga tudo, tira nosso grau de responsabilidade do que está acontecendo, terceiriza para aquele instrumento e acredita que aquilo vai salvar. O perigo é que
como é que se fala, de elemento em elemento, de técnica em técnica, no fundo, nós não estejamos crescendo em campos de consciência, mas criando só vínculos maiores de estarmos de verdade terceirizando a nossa responsabilidade. Quando o Amit Goswami, em uma das vezes, esteve aqui no Brasil, e ele é um dos representantes da física de mecânica quântica, tá? É assim, ele não é o pioneiro, ele não é o precursor e nem é o mais importante, mas é um daqueles que esteve e vem com muita frequência ao Brasil, então tem muitos livros desta abordagem da física de mecânica quântica, como se fala, traduzidos e escritos, traduzidos para o português, melhor dizendo. E ele é fácil, né? Embora seja bastante físico, mas ele tem toda uma outra interação com a ciência de Deus, falando a respeito dessa divindade que habita no universo, dentro de nós mesmos, e como é que a gente faz a ascensão para isso. Então, assim, a vida tem um salto quântico. Não, ela não tem salto quântico nenhum. Planta lá o milhozinho no algodãozinho e queira que nasça feijão, não vai nascer, gente. E também, mesmo que eu continue querendo que nasça milho, não vai ser só porque eu coloquei a sementinha de milho hoje em cima do algodãozinho molhado, no copinho, que daqui 4 horas o milho brotou. Ele tem um tempo de germinação dele. Se as condições forem adequadas, tudo certo, o clima, quantidade de água, luminosidade, etc., ele tem o tempo de germinação dele. Nós, enquanto essência, em analogia, como sementes, nós também temos o nosso tempo de germinação. Então não vai ter nada que vai ser assim, que vai cair do céu e vai dizer, olha, encontramos aqui um mecanismo, uma técnica que de uma certa forma vai salvar o nosso processo de evolução consciencial, vai nos tornar anjos, né, num estado angelical, ou da esfera crística, búdica, luminosa, seja como for, onde eu não tenha que fazer o meu trabalho, o meu próprio esforço. Não existe essa possibilidade. Isso é uma fantasia que alguns estados de consciência ainda bastante primitivos precisam acreditar nessa possibilidade porque, né, me coloca na posição de que, ó vida, ó dia, ó azar, ó hora, eu não tenho nada que ver com isso. Não que o vivenciar as dores no estado de consciência que nós nos encontramos hoje não seja difícil, tenebroso, ó vida, ó hora, ó azar. Não, a gente também se coloca nisso. Mas em conhecimento nós já temos uma outra competência em relação a isso. E aí voltamos para uma questão importante, que também está dito no livro. O fato de eu conhecer me torna sábio? Claro que não. Primeiro a gente conhece, depois vem as experiências para poder testar como é que a gente usa esse conhecimento na nossa vida. Para quê? Para que eu possa destravar a possibilidade de, mas você conhecia, o que você está usando em seu benefício? Você sabia que você não podia comer tanto chocolate, por que está se entupido de chocolate assim? Não adianta dizer que o sal grosso rosinha do Himalaia, produzido pelos monges de primeira mão, mais próximos ao Dalai Lama, é que vai resolver o meu problema. E eu só não emagreço porque eu não tenho contato com esse sal. Eu continuo tirando a minha responsabilidade. Então, qual é a ação que é permitida nesse campo e local que eu vivo e que eu vibro nesse momento? Aí eu estou fazendo o meu papel. Porque alguém disse, acho que foi a Rita, num determinado momento, quando ela citou uma frase que a gente falou, mas isso é perigoso porque tem as avessas também. Olha, é melhor você se segurar na sua própria mão porque ninguém vai vir te salvar. Mas na profundidade disso, tem uma razão. Porque se eu não quiser ser salvo, não adianta. Nem Jesus vai descer do pedestal onde ele se encontra para poder me salvar, porque eu não quero ser salvo. Então, não é legal quando a gente descobre no nosso estado de consciência, sem julgamento, sem crítica, sem apontar o dedo para ninguém. Eu estou apontando o dedo para mim mesmo, tá? Quando eu descubro mim, eu falo, não, isso aqui está ruim, está me fazendo mal, mas eu quero ficar nesse lugar. Sou eu que quero ficar. Eu ainda não me sinto assim. Porque isso, de uma certa forma, me traz para o movimento de inteireza para eu poder ir percebendo onde isso ainda é válido na minha vida. Para que eu preciso desse mecanismo na minha vida nos dias atuais? E aí, com o passar do tempo, se for importante para a minha essência, antes de ser importante para a essência do universo, né? Já que eu faço parte desse universo nesse momento, tá? É assim, vai ser respeitado esse espaço.
quando a gente pega um desses livros, o próprio Renúncia lá que a gente citava, né, da história lá de Alcione e o seu companheiro lá que estava preso ainda, e ela já era ministra da música na esfera onde ela vivia na época que o livro foi escrito, em 1940 e pouco, e olha que o Emmanuel já estava citando uma coisa que já tinha acontecido há não sei quantos anos. Eu não estava citando lá da época que foi escrito. Então, talvez nem seja mais Alcione que tome conta do Ministério da Música. Aliás, eu discuti com o Fernando outro dia, a gente acha que não, né? Que o tipo de música que tem aí hoje, ou ela baixou bastante o padrão de frequência vibratória dela, a Alcione, ou mudou o ministro, porque só pode ser isso, né? Mas a gente pensar, carinhosamente falando, que assim, no processo daquilo que estava como possibilidade de resgate, havia uma chance de um provável resgate, porque o seu amado tinha uma prontidão para poder receber aquilo. Do Umbral vai voltar a passar uma novela aí agora, disponível, não está só lá naquela, não posso citar a rede aqui agora, né? Mas vai passar uma novela, a Viagem, vai passar, TV aberta aí, todo mundo vai poder ver, no horário da tarde aí, a próxima novela que vai entrar. Ela já passou 200 vezes e fala a respeito desse resgate. Do Alexandre, um espírito que está lá preso dentro do umbral, nas condições cinematográficas, do como é feito, do como eles acham que é. Tudo bem, tem ali as limitações e tem a fantasia. Mas a história, né, o que está no âmago da questão é isso. Ele foi respeitado no sentido de, tudo bem que ele estava preso pelo estado de consciência que ele vibrava. Como ele vibrava naquela situação, ele estava naquele local que era permitido ficar naquela situação. Então ele não tinha acesso, os bons mentores não permitiam todo o acesso dele em vários outros locais, porque ele estaria prejudicando esses vários outros locais. Mas por que ele conseguia funcionar com o obsessor de um ou de outro? Porque era merecimento daqueles que estavam sendo obsediados. Eles já tinham a prontidão para poder resolver um aspecto de interferência que aquele obsessor estava promovendo naquele momento. É por isso que a consciência cósmica permite que isso aconteça. Por quê? Porque aquele que está num processo e ele está recebendo a interferência, não é por castigo, é por uma questão dele poder descobrir, né, tirar os véus que encobrem, quais habilidades estão ali naquela situação em termos de consciência daquele momento, para que ele possa desenvolver outras ferramentas, melhor falando, para que ele consiga, do perdão, do amor, do respeito, da paz, da paciência, né, de que não é no seu tempo, só do jeito que você quer, no aqui e agora, né? Você não criou isso da noite para o dia, portanto não vai ser tirado da noite para o dia. Tem todo um processo de amadurecimento, provando que a vida não dá salto quântico. Se beneficiam os dois lados, aquele que está na função de opressor, de obsessor, tudo bem, e daquele que está sendo obsediado. Como aqueles que estão interferindo, tanto no campo dito não tão positivo ou negativo, vamos falar assim, naqueles que estão interferindo no campo positivo para que a coisa se constele a serviço do bem, mas olha quantas ferramentas estão sendo testadas e utilizadas aí. Então está todo mundo crescendo nesse processo, todo mundo que está envolvido nesse campo de consciência e nos outros, os anjos, os mentores, os obsessores do obsessor, os chefões do obsessor, está todo mundo crescendo nesse campo. Seja para o bem, seja para o mal. Então, quando a gente para e observa essa possibilidade, essa tonalidade, quanto mais luz na esfera bidimensional ou tridimensional que nós aqui vivemos, tudo bem, eu projeto, mais sombra se manifesta. A gente tem um ditado vulgar, mas que fala bastante da realidade, é um dito popular, na verdade, tá? Não é uma sabedoria filosófica profunda, mas é um dito popular, que diz exatamente isso, né? Nossa, parece que quanto mais eu faço, mais sombra eu atraio. Mas é uma realidade. Por quê? Porque quanto mais na luz eu estou, mais prontidão eu tenho para poder permitir que essas sombras, de uma certa forma, se manifestem. Vamos voltar ao que a gente estava falando? Primeiro a gente conheceu. Primeiro a gente foi estudar a teoria, que é o que a gente está fazendo. Olha quantas teorias a gente teve nesses anos todos, desde que a pandemia se instaurou, porque a gente começou no primeiro sábado pós o início da pandemia, a gente já começou os nossos grupos de encontro. Eu me lembro disso.
Eu me lembro, olha, 4 anos a gente está trabalhando exatamente todo sábado, entrando não entrando no outro, mas olha quantos anos a gente está trabalhando isso. Para que aconteçam coisas na nossa existência, não como castigo, não como julgamento, não como a tentativa, de uma certa forma, de nos colocar numa condição onde nós estamos sendo julgados ou reparando coisas só, mas numa condição onde a gente está fazendo uma reparação perante a nossa própria consciência interior. E mais profundo ainda do que isso, tudo bem? Lembrar que a base da psicologia transpessoal, o objeto de estudo fundamental, é premissa. Se não acredita nisso, pode ir embora. Não precisa nem voltar na semana que vem. Porque essa é a premissa fundamental para poder trabalhar a psicologia transpessoal. Qual? A consciência que está sendo trabalhada é a unitiva, não pensa que é a nossa individual. Nós estamos, através das nossas consciências individuais, aprendendo como a gente se aproxima da consciência unitiva. Porque, gente, tudo bem que o que eu vou falar é uma bobagem agora, isso não funciona assim, tá? E eu preciso deixar bem claro aqui para que as pessoas, não só nós, mas aquele que esteja assistindo depois o vídeo, não interprete de uma maneira errada. A consciência unitiva, a consciência suprema, se ela quisesse esmagar as nossas consciências, ela simplesmente faria assim até logo para saber. Ela não precisa da gente para isso. Mas ela não faz isso. Por quê? Porque ela sabe que é um processo de evolução. E o que essa consciência unitiva quer e espera é que nós cheguemos o mais próximo possível desse estado dessa consciência unitiva. Que nós possamos ser colaboradores desta consciência unitiva. Então a gente para e a gente observa assim, antes de eu querer colaborar com o outro, eu preciso perceber se eu colaboro comigo mesmo. Onde mora a ansiedade dentro de mim? Eu quero saber de verdade, não, ninguém precisa abrir a boca para falar nada, que se quiser pode, tá? Mas eu não estou pedindo para que ninguém se exponha aqui, não é isso que eu quero fazer. Mas de verdade, quantos de nós ficou só no 2º capítulo do livro lá, o capítulo Folhas? Não, a gente já foi buscar outras coisas, a gente foi buscar outras referências. A gente já foi buscar. Por quê? Porque a gente não sabe ficar no aqui e agora. A gente não sabe parar e falar, gente, deixa eu só ser a folha. Aliás, uma pergunta eu queria fazer para vocês. Por que esse capítulo chama-se Folhas? Quem leu sabe me responder. Vai, vamos lá, Van. Por que chama-se Folhas? Porque veio e ela deixou. Ela coloca isso logo no início do capítulo. Veio o nome Folha e ela deixou. Daí depois ela tá na cama, ela olha as folhas, ela se identifica com as folhas, ela fica ali, né? Mas quando ela começa a escrever o capítulo, ela fala isso. Veio folha e assim eu deixei. Então, mas será que o fato dela ter visto as folhas lá naquela cama, na ordem cronológica da história dela, neste mundo ordinário, veio antes ou depois dessa escrita? Veio antes. Ah, então, como é que a gente chega a essa conclusão? Porque o capítulo chama-se Folhas. E aí ela aponta lá por que ela faz a referência disso. Claro que na hora que ela está escrevendo o livro, ela fala, vou colocar, ela fala isso, né? Vou colocar o número 2. Aí ela veio folhas, então ela põe folhas. Mas ela fica, mas é o capítulo 2, por que não é o capítulo 2? Lá na frente, ela vai fazer isso que a Vanessa nos trouxe como referência. Ela está lá deitada, ela está olhando pela janela, está vendo as folhas, o cintilar das folhas, e aquilo de uma certa forma traz para ela a movimentação da fluidez. Esse capítulo fala sobre fluidez. E todos que estamos aqui na sala na tarde de hoje, por isso que somos nós que estamos, não é quem faltou, tá? Mas assim, nós não permitimos a fluidez. A gente está preso. E aí eu queria fazer uma analogia, se eu me prendo na máscara ou se eu uso a máscara para me libertar. Eu usei essa fantasia que eu fiz hoje no primeiro episódio do nosso encontro de hoje, até o horário do intervalo, para eu ser eu mesmo, ou eu usei a fantasia para eu me resguardar e me proteger de mim mesmo? A gente vai para o carnaval. Aí eu vou me fantasiar, por exemplo, a gente estava brincando, né, Dolores? Eu, Vitor, nunca quis ser mulher nesta existência. Não, né, o fato de estar gay não me coloca numa condição de querer ser mulher. Não, eu nunca quis isso. Mas eu já brinquei de mulher. Brincar no sentido de me fantasiar, por uma peruca de mulher e tal. Tá brincando, mas nem por isso eu quis ser mulher.
Então, tá, então eu vou lá para o carnaval, vou me fantasiar de mulher. Os homens se fantasiam de mulher. O que que eles querem com isso? Significa que eles querem ser mulher? Não. Será que eu posso dizer isso de todo mundo? Claro que não. Claro que não. Aliás, eu não posso dizer isso de ninguém. Só cada um é capaz de poder dizer se fantasiou como mulher porque quer ser mulher, ou mesmo não sabendo disso, se de verdade sabe o porquê está fantasiado de mulher. Alguém, porque foi mais de uma pessoa, me perguntou, mas do que você está fantasiado? E eu respondi, do que a sua mente imaginar. Porque a proposta era essa mesma. Eu represento o que eu quiser, você compra o que você quiser. Isso é Gestalt. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, você é responsável pelo aquilo que você escuta. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto, você é responsável por aquilo que você sente. Então eu não vou dizer para Vanessa, por exemplo, que é ela que está na minha tela aqui nesse momento, Van, eu te amo. Por quê? Porque eu tenho medo que a Vanessa interprete isso de um jeito errado. Ou que ela nem vá me responder carinhosamente falando, ai, Vi, eu também te amo. Ou que ela vai fazer isso só porque eu falei para ela, ai, eu te amo. Mas então tá, então quando eu ajo dessa maneira, nesse exemplo que eu estou criando agora, é assim, eu estou mais preocupado com a reação que o outro vai ter do que, na verdade, eu estar centrado no que eu sinto. Mas eu amo Vanessa, pronto. O que ela vai fazer com isso? Problema dela. Isso não quer dizer nada. Ela poderia perguntar, ela pode, né? Vamos avançar? Ela poderia falar, tá, como é esse seu amor? Ela pode perguntar. O que você quer quando você diz para mim que você me ama? Ela pode perguntar. Se eu vou responder ou não, também não sei. Talvez nem eu saiba. Eu posso saber e eu posso ludibriar. A gente não faz isso com os nossos sentimentos? Olha, eu não vou encontrar com vocês hoje porque eu tenho um compromisso, tá? Mentira, gente, porque eu não quero ir. A gente não banca. Então, eu tô com dor de barriga, então eu passei mal ontem. A gente não vou na sua casa. Para com isso, tá louco? A gente não banca. Mas a gente não banca porque se a gente perguntar, Vã, você me ama? E ela falar, não, não te amo, eu não vou dar conta. Então, já que eu não dou conta da verdade, que eu não dou de permissão para o outro poder ser, eu também tenho que usar uma máscara para não ser a verdade que eu de verdade sou. É só um exemplo, tá? Então a gente pode transferir isso para que áreas da nossa vida? Não para a gente se cobrar e sair daqui péssimo, e vamos chorar o final de semana todo por conta disso, porque eu descobri que eu não sou a verdade autêntica. Não, não para isso. Mas para a gente poder perceber uma coisa que é assim, às vezes o outro também não tem nem maturidade para lidar com a verdade. Então é bom que eu, de uma certa forma, que eu fique na minha. Que eu diga para o outro, eu não vou aí porque eu não passei bem essa noite, tá? Mas no fundo eu não vou porque eu tenho uma energia horrorosa, eu não quero ir lá lidar com a energia horrorosa do outro, tá? Mas se eu sinto que o outro tem energia horrorosa, é porque dentro de mim tem um olhar para essa energia horrorosa. Então dentro de mim tem energia horrorosa. Não vamos esquecer nunca disso. Pode existir a possibilidade de não ter a energia horrorosa dentro de mim e eu olhar a energia horrorosa dentro do outro? Pode, gente, claro que pode. Vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar do Buda, vamos lembrar da Alcione no livro Renúncia, do Emmanuel. Pode existir, claro que. Vamos lembrar do Alexandre na novela que vai começar agora, a Viagem? Claro que pode existir. E é óbvio que lugares que têm uma vibração diferente, distoante, lembra disso? A gente fala muito esse termo na psicologia transpessoal, distoante da energia que eu mais frequentemente sou. Eu já usei isso como exemplo. Eu vibro num padrão vibratório, exemplo, né? Muito baixo, muito ruim. Eu só sou pessimista, eu penso coisas ruins, eu desejo mal para o outro. Aí eu entrei, por exemplo, na casa da Maria Silvia e ela vibra coisas boas, ela sempre procura se melhorar, ela trabalha com o evangelho, ela lida com a questão da possibilidade da reforma íntima. Então o ambiente lá é bom. Só que para mim ele está distoante da minha energia.
E eu não dou conta desse recado. Por isso que espíritos ou consciências, nós que estamos numa esfera inferior, não temos permissão para poder adentrar e permanecer, porque às vezes a gente é levado até para esses lugares, mas por curto tempo e sempre acompanhado, porque a gente não pode se perder lá dentro. Não só porque a gente estragaria aquele lugar, mas porque aquele lugar nos estragaria, porque está tirando a borboleta que não está pronta ainda dentro do casulo. Então a gente tem que estar exatamente onde a gente está. Maria Silvia citou um exemplo quando ela estava falando, acho, da história da mulher sábia, hoje na nossa reflexão. Acho que foi nesse slide que você trouxe isso, né? Dessa questão, então eu vou lá, eu sou a vítima, eu reclamo do emprego, papapá, porque meu chefe isso, porque meu chefe aquilo, tal, né? Lá da história, tá? Então a mãe não fez o papel da mulher sábia, né? Era disso que a gente estava falando. Mas assim, para brincar essa possibilidade, só que eu não posso ir lá estuprar o outro, para tirar esse nível de consciência que ele se encontra e trazer para o outro. Eu posso perguntar, por exemplo, uma questão que é assim, mas não existe nada que você faça que talvez ajude as pessoas a agirem ou reagirem assim com você? Eu não fui lá e disse, olha, diz assim para mim, eu sou a causa e a consequência de tudo que acontece na minha existência. Eu só fiz isso de um jeito mais amoroso, porque a pessoa não está pronta para levar um tapa na cara desse jeito. Quando ela tiver, eu já digo assim, eu sou a causa e a consequência de tudo que acontece na minha existência, mas ela não está pronta. Então eu pergunto, não tem nada que está acontecendo, que eu esteja fazendo, que ajude a possibilidade do outro poder me tratar desta maneira? Eu tenho uma cliente que ela me ajuda a trabalhar, como disse Nise da Silveira, a paciência, porque me tira do sério fácil. Aliás, não é ela que me tira do sério, sou eu que não suporto ficar com o que ela está trazendo, e aí eu saio do sério, porque eu queria que ela saísse disso. É uma juíza de direito, né? Assim, então uma magistrada, tá? E ela vai, porque imagine, porque olha quantos processos a gente tem que lidar, quanto julgamento, todo dia, tá aquele tribunal, papapá, não estou citando o nome da pessoa mesmo, eu posso falar. E eu falo, gente, mas será que ela não percebe que ela está no lugar certo? E o que ela pode fazer com essa ferramenta de estar magistrada para conseguir, de uma certa forma, não é fazer com que os processos andem, nem é isso que eu estou esperando, mas que ela faça o melhor no processo. É uma pessoa que busca a espiritualidade, uma pessoa que é voltada para isso, também é expositora do Evangelho, como muitos de nós aqui na sala. Então está voltada para isso, mas nem por isso, de uma certa forma, tem a possibilidade de poder se sentir menos menos válida, né, na questão de que, tá vendo, por que né, os chefes, papapá, etc, tal, ficam mandando esse número de processos de julgamento para serem feitos, eu estou enlouquecendo, eu não vejo mais minha família, eu não lido mais com essa... Tá, mas respira, calma. O que você pode fazer em relação a isso? E aí é só um exemplo que eu estou usando como gatilho, como provocação, para nós pensarmos. Eu vou contar um episódio que aconteceu ontem, porque assim eu não fico apontando o dedo para ninguém, eu falo para mim. Ontem foi sexta-feira, né? E eu à tarde, eu estava com um dia muito corrido ontem, tá? E assim, eu tinha um intervalo e eu precisava, como eu fui levar às 4h45 da manhã o Nico para poder dar uma volta de manhã, gente, 1h30 da tarde ele já estava querendo voltar para o piniquinho dele lá fora. E eu não podia, eu só ia ter um primeiro intervalo mais leve às 3 horas, que eu não precisava sair correndo e falar para o outro cliente, espera que eu já volto. Eu teria uns 40 minutos que eu poderia ir, para quando chegasse aqui, 4 horas voltava a atender, estava tudo certo, tá. Bom, eu fui. Mas ele devia estar super apertado, porque ele foi latindo o tempo inteiro, ele foi latindo para todos os cachorros. A gente não teve dúvida, eu dei um puxão nele com a coleira, falei, vamos embora para casa. Voltamos para casa, não fez nada, voltar para casa. Acabou, fim, acabou sua brincadeira, você já teve seu espaço. Você me usou, você já teve seu espaço. Mas, gente, aí tudo bem, continua os atendimentos, papapá, tal, não sei o que, vai para a cama. Aí consciência vem, né? Consciência vem. Aí vem a imagem dele. Ele estava dormindo ali no sofá dele, tranquilo. Ele tá até aqui do lado, sabe que eu tô falando dele. Já veio lá da sala me ver, né, Niquinho? Tá. Mas é assim, ó. Tava tranquilo. Aí a consciência vem.
A primeira pergunta que aparece na mente é: mas precisava disso? Dessa raiva? Será que ele não ficou assim, irritado, porque você estava irritado porque precisava levá-lo e tinha pressa e papapá, e tinha que ser daquele jeito? E que você não foi cantando lá como você costuma cantar toda vez, porque você aprendeu que isso te ajuda a se acalmar para poder fazer o serviço. Lá vai São Francisco, tão bonitinho, de pé descalço, tão ligeirinho. Eu vou cantando assim para eu me acalmar. Se essa música calma, que eu até mudei a música, né? Porque pobrezinho não, né? Pobrezinho só se fosse de matéria, porque de espírito era um espírito de extrema riqueza e envergadura, São Francisco de Assis. Então, pobrezinho não, né? Ele era bem consciente do que ele estava fazendo. Então, nesse sentido, então assim, tá bom, então eu vou cantando para eu me acalmar. E eu falo, putz, ó, de novo eu caí numa coisa que. Por quê? Porque amanhã eu vou passar lá naquele lugar, eu já não vou poder ir de novo por mais um caminho, que eu já fiz inimigos com aquele lugar também. Então, eu já fiz inimigos numa praça, já fiz na outra rua, já fiz na. Bom, daqui a pouco não tem mais lugar para ir. É aí que eu queria cair, na verdade, com essa história. Então, volta, respira. Mas você fala a respeito disso várias vezes por dia, muitas vezes na semana. Tem um grupo de formação, de estudo, de análise, de reflexão sobre. Sim, mas para quê? Para eu conhecer. Depois eu aplico, tá? Ou vamos aplicando no grau da semente do que é possível poder aplicar. Por que eu estou usando isso como referência? Primeiro, para sair desse lugar pedestal, que aqui nenhum de nós é, inclusive eu que vos falo nesse momento. Não tem pedestal nenhum, é aprendizado. Segundo, uma questão importante que é assim: é isso que nos torna humanos. Então eu trago o transpessoal, que está além da pessoa, para a humanidade. Senão fica um lugar impossível de ser atingido. Olha lá, Jesus. Eu olho Jesus naquele lugar e falo, gente, não vou chegar. Não. Eu tenho a imagem dela, está aqui do meu lado, a Joana de Anjos. Eu olho para ela e fico até com vergonha. Eu falo, gente, não vou chegar nessa envergadura nunca. Mas por quê? Porque eu estou aqui, eu recuso, eu oprimo aquilo que eu estou, que eu sinto, porque eu tenho que chegar naquele lugar daquela beatitude, daquela calma. E no filme, pelo menos nos livros, e dito, eu não conheço Divaldo Franco pessoalmente, eu nunca tive o mérito, não é a oportunidade, não, é o mérito de trocar duas palavras com ele pessoalmente, não tive. Porque quando ele esteve em São Paulo na comemoração da casa, eu estava brigado com a casa, não fui. Quando eu fui a Salvador, ele estava em Portugal. Então não era meu mérito realmente encontrá-lo até o presente momento. E ele não falou para mim dizendo que Joana é assim, mas na literatura, no filme, Joana é bem assertiva, né? Não, não, você não veio aqui para isso. Não, isso não está na sua programação. Não tem meias palavras. Ah, então, Divaldinho, deixa eu contar uma coisa para você. Ó, deixa eu pegar o livro do registro. Como se tivesse um livro, né? Ai, peraí, deixa eu pegar o livro. Eu estou vendo aqui, no parágrafo 4º, não está escrito que você veio aqui para formar família. Não, não. Não tem minhas palavras. Não, você não veio aqui para isso. Ah, você quer desencarnar? Peraí que eu completo o seu processo. Você desencarna já também. Sem meias palavras. Não é essa doçura de candura que a gente imagina. E a gente, muitas vezes, a gente quer receber nas nossas falas, nas coisas que nos acolhem. A gente chama de acolhimento essa coisa meio, ai, Mar, tô com uma pena de você hoje. Ai, tomara que você consiga, tá? Vou vibrar e vou respirar para você. Ai, Van, olha, ai, então, peraí, eu sinto junto com vocês, então assim, vamos lá, deixa eu sentir junto, tá ótimo. Agora vamos para o próximo passo. Isso é mimimi, gente. Não tem nada de crescimento. Eu ser mãe, mulher sábia, que foi o exemplo que estava lá no slide, tudo bem, ou pai, ou pai, ou mãe, né? Vamos brincar assim, tá? Na posição de. Não é ser essa coisa, como se fala, cheia de dengos. Dengo é para vitimismo. Amorosidade junto com assertividade. Direto e reto. Então, volto. O que eu tenho aqui agora?
Quem sou eu? O que eu estou? Qual é a minha parcela de responsabilidade no que está acontecendo na minha existência agora? Como eu deixei chegar nisso? Que eu preciso aprender com essa chance. Isso não é castigo. O dia que Deus estiver jogando castigo, ele vai jogar os raios em cima da gente e a gente é o primeiro a poder cair fora. Não, ele não está fazendo isso. Aliás, ele nem lembra que a gente existe. Ele está ocupado com outras coisas. Então, qual a minha parcela de responsabilidade? O que eu posso fazer por mim nesse momento? Eu estou fazendo de verdade? E aí a gente fala assim, como eu não sei o que eu tenho que fazer por mim, então eu vou lá no centro para poder descobrir. Eu vou lá no Himalaia, atrás do Dalai Lama, para poder descobrir o que eu preciso fazer por mim. Pode ser um caminho. Por favor, vá mesmo, que legal. Mas é a terceirização, porque se eu olhar ao meu redor, eu não preciso nem sair da onde eu estou para poder descobrir o que eu preciso fazer nesse momento. E a gente quer sair da onde a gente está porque a gente não quer exatamente fazer aquilo que precisa ser feito. Então, na ilusão, eu falo, fui lá no centro, tomei um passo, fiquei bem. É verdade, a gente fica bem mesmo. Que bom, né? Porque tem um lado de prontidão nosso para poder receber isso. Mas para voltar para o nosso local, onde a gente vai ficar, e a gente dizer, bom, agora eu estou com as coisas aqui do meu lado. O que é que de verdade o universo está pedindo para que eu faça? Senão eu volto para essa posição e continuo no mesmo estado de consciência que eu me encontrava. A pergunta que não quer calar, que eu falei para vocês, mas que eu não quero que vocês se exponham, vai se expor quem quiser. De verdade, a gente ficou só no capítulo 2 do livro Folhas. Ficou nada, gente, ficou nada. Outra, porque chega uma hora que, carinhosamente falando, fica tedioso até fazer a leitura do capítulo, né? Vamos ser honestos. Né? Chega uma hora que você fala, de novo, ela vai entrar numa outra coisa que não tem nada a ver. Ah, gente, ela vai levar 50 folhas para falar da folha que ela está descrevendo. Fica redundante. A gente fala, então vamos rápido. Então, de novo, a ansiedade impera no nosso ser. A gente não vai no fluxo da vida. O fluxo da vida é assim, eu estou aqui agora. O que vai acontecer em São Paulo? Sei lá, não estou em São Paulo, não tenho nada a ver com isso. Se eu tiver alguma coisa a ver, eu terei que ir a São Paulo, é só isso. Não tenho nada a ver com isso. Ah, porque a guerra na Ucrânia. Gente, se eu tivesse estar na guerra na Ucrânia, eu estaria lá. É simples assim. Parar com essa bobagem de achar que, sabe? Eu volto a insistir numa coisa, não significa que não temos responsabilidade de vibrar, de emanar. Não é isso que eu estou falando. É achar que o mundo parou porque Jardel Filho morreu, né, Vitor? Pronto, acabou. Todo mundo tem que estar triste agora porque o Jardel Filho morreu. Como é que a gente vai sair para comer pizza essa noite? Eu não posso, porque olha lá. Volta para si. Tem você aí dentro, ou não tem? Se batesse na porta do seu coração e perguntaria, quem está aí? Será que eu teria condições de dizer, eu estou aqui agora? A gente não está. A gente está em qualquer lugar menos aqui. Então a pergunta, a máscara, seja ela qual for que eu utilizei para hoje, eu usei para de verdade estar no que eu sou, a essência, ou era para me disfarçar? Eu vou para o carnaval, eu vou com a essência. Eu falei para o Fernando que ele pode começar a se preparar, porque ano que vem a gente vai desfilar no Rio de Janeiro. Ele que se prepare. Mas se ele não for comigo, também o problema é dele, porque eu vou, tá? Aí eu vou ficar lá na Tia Tina, tá? Eu vou ligar para ela e falar para Adriana, que é a prima, falar: oi, tô indo aí, vocês vão desfilar comigo lá na Viradores, que foi a que ganhou, né? Não, mentira, porque eu gosto é da Mangueira mesmo ou da Beija-Flor. Eu sou tradicional, gente. Não vem com essas escolinhas moderninhas, não. Tá? Não, não, não. É tradição, Beija-Flor, Portela, Mangueira. Nem carnavalzinho do em São Paulo, que, pelo amor de Deus, está muito longe de querer ser perto de carnaval. É uma festinha que tem aí, né? No Sambódromo ali no Embi. É uma festinha, mas carnaval, gente, tá muito longe de ser. Ninguém supera o Rio de Janeiro. Podem falar o que quiser, tá?
Mas não é desfilar em cima do carro alegórico. Agora, vamos pensar. O que que eu preciso fazer para isso acontecer? Porque falta um ano. Com quem eu tenho que fazer contato para eu poder ir lá desfilar? Desfilar não é subir no carro alegórico, é poder passar lá no meio, a pé mesmo. Pode ser vestido de índio, eu já falei. Não tem problema nenhum. Não precisa ser o porta-estandarte. Não, não, não. Então tá, mas, né, então eu estou trazendo uma situação para a gente pensar como é que eu vou colocar isso na prática. Senão não vai acontecer. Vai chegar de novo o ano que vem e falar, ai, queria tanto ir no carnaval. Ai, Nando, por que que a gente não foi no carnaval? Queria ter ido no carnaval. O Fernando tá de saco cheio de escutar o Vitor falar, ai, eu queria ir pro carnaval. Vamos traduzir para as nossas coisas. O que nós de verdade precisamos. Que está no meio entre o que eu quero e o que eu necessito. Lembra disso? O querer é bem ego. Ah, eu quero desfilar no carro alegórico, tal, na Portela, no primeiro carro. Isso é o querer. O que eu preciso? Eu preciso ter essa experiência na passarela, no carnaval. Eu preciso. O que eu necessito? Talvez seja entrar como gari depois que o bloco todo passar para poder ajudar a limpar a passarela depois que acabou o carnaval. Talvez seja isso que eu necessito, não é ir desfilar. Então tem uma diferença aí. Mas para eu ficar entre o necessito e o quero, para eu não ficar nem só ego, né? Um estado bem ordinário e oprimido de consciência, e nem aquele da essência profunda, eu vou para o que eu preciso. Então, o que eu preciso fazer para eu poder viajar a Portugal no congresso no ano que vem? O que eu preciso fazer para eu poder ativar tal situação na minha existência? O que eu preciso fazer para começar a cuidar da minha alimentação e ficar melhor para comigo mesmo? O que eu preciso fazer para poder saber que eu tenho que ir lá cortar o cabelo segunda-feira? Já que a cabeleireira não vem aqui, então eu tenho que ir lá, né? Eu não posso tirar o cabelo, a peruca, levar para ela, corta e depois bota de volta aqui. O que eu preciso fazer para terminar o implante de dente que eu tenho para fazer? São coisas que eu preciso. Então, o que que eu vou... Agora que eu sei o que eu preciso, quais são os passos que eu tenho que dar para poder atingir aquilo que é necessário? E aí eu observo se há de haver fluidez para esses movimentos. Porque tudo aquilo que está embasado no que eu preciso para o eu necessito acontece na existência, sem muita delonga. Os caminhos se abrem, as coisas surgem. Agora, se é só o querer, pode ser que não vou para o Rio nunca desfilar no carnaval. É só um exemplo, tá? É real, eu quero fazer isso, mas assim, é só um exemplo. Aí cada um traz o carnaval como um motivo para si. Eu tinha um terapeuta há uns anos atrás, né, assim, que eu falava, eu tenho raiva do meu aniversário, parará, etc. Eu queria fazer coisas no meu aniversário. Tá? Eu disse, o que que você vai fazer nos próximos aniversários, já que esse acabou de passar? Então faça uma programação. O que é importante para você que aconteça na data do seu aniversário? Aí, no primeiro momento, eu descobri que era ir viajar. Então, gente, não importa se eu vou sozinho, acompanhado, com 10 pessoas, né, se eu vou de jumento, de cavalo, de avião, de ar, não importa. Se eu vou a pé no meu carro, não interessa. É importante viajar? Então, você vai construir uma situação onde você vai fazer a viagem na época do seu aniversário. E aí você vê como é que você se sente, né, o que que é bom para você, como foi, papapá, etc e tal. Então, o que é importante que aconteça na minha existência? Porque nós vamos embora, tá? Nós vamos embora. Qualquer momento. Então, também é uma fantasia imaginar que fala, ó, daqui 10 anos, gente, daqui 10 anos eu vou estar com quantos anos? Não sei se eu vou, né? Vou de bengala lá na escola de samba desfilar? Não vou, né? Então, melhor ir agora no próximo ano, já que esse eu já perdi a oportunidade, tá, Nando? Se prepara, porque nem que seja para ir junto comigo até o Rio, você vai para eu poder desfilar lá na Portela e na Mangueira, tá? Gente, tudo bem até aqui? Eu pego esses conceitos todos da gestalterapia, da psicologia transpessoal, e eu trago para a minha realidade aqui agora, sem julgamento, sem crítica, acolhendo que isso ainda ajo desta maneira, que sinto raiva, que sinto medo, que tenho tristezas, que tenho dores. Acolho, gente, não, né? Parar com essa coisa de ficar negando também.
De achar que a gente tem que estar sorrindo todo dia, 24 horas por dia, que esse é o perfeito paraíso. Mentira, não é. Tem um dia que eu tô com dor de dente, outro dia sei lá, o periquito deu problema, outro dia eu perdi a pessoa, outro dia, né? É assim, gente, tá? Então vamos lá. Faz parte do nosso processo. Respira, respira. Presta atenção na sua respiração. Observa como você está se sentindo aí agora. Não existe nada mais importante do que o aqui e agora para você mesmo, onde você está nesse momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Só o agora importa. Observando como eu sou capaz de poder me perceber neste momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Tem um monte de coisas que eu quero. Tem um monte de coisas que eu preciso. E tem coisas que eu necessito. Do que eu necessito, o que eu sou capaz de poder fazer hoje. Porque quando eu começo com o que eu necessito, eu estou muito próximo da minha essência. Se eu não estiver a minha essência toda empoderado no sistema integral da palavra. Mas eu estou muito próximo dela. E aí eu observo quais são os recursos que existem para eu de verdade conseguir realizar aquilo que eu necessito. Aí eu posso passar para o próximo passo, para aquilo que eu preciso. E eu vejo que as coisas também continuam fluindo e vão acontecendo. Vou lá e realizo e faço. E aí, para aquelas que eu quero, também sou capaz de poder realizar e eu posso querê-las. Eu sinto a minha respiração e vou ficando com aquilo que é essencial e fundamental dentro de mim aqui agora. Mas o de verdade. O que não é verdade tem lugar. Eu posso até segurar, mas não tem lugar. Então respira. Inspira, pausa, expira, soltando tudo isso que não tem mais sentido, significado e relevância no aqui e agora. E essas fogueiras que estão ao redor de cada um de nós agora queimam e transmutam essa energia toda. E eu fico só no que eu sou. Só no que eu sou. Eu sou luz. Consciência suprema. Partícula do universo que contém o universo dentro de si, mas também é contido no próprio universo. Inspira, pausa. Expira, pausa e volta a inspirar. E a cada expiração eu vou exalando um tanto da luz que habita o meu ser para ajudar a contagiar, positiva e carinhosamente falando, todo o espaço ao meu redor, na luz. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Na luz eu estou, a luz eu sou. E sendo a luz, só a luz habita o aqui e agora. Vai voltando, trazendo sua consciência para o aqui e agora, se percebendo neste momento, nesse espaço de luz que eu sou e estou aqui agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Se observe, veja como você está se sentindo nesse momento.
E se trazendo de volta, vai devagar abrindo os olhos, se percebendo, se observando. Vai voltando, voltando para o aqui e agora. Só se observando, se observando. Percebendo o que há de mais positivo dentro do seu ser nesse momento. Fica no aqui e agora, se traga de volta. Todo mundo bem? Todo mundo de volta dentro daquilo que é possível? Muito bem. Deixa eu desligar aqui esta gravação, porque o que vai acontecer agora não importa para mim.